quanto do seu lucro mensal você usa para reinvestir na sua profissão. Oi? Não entendeu? Você não investe na sua carreira? No episódio de hoje eu vou te mostrar como, onde e por que você deve separar um percentual do seu lucro para investir na sua profissão. E assim ser um personal trainer diferenciado, chegando a um faturamento de pelo menos R$ 10.000 por mês. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Guilherme, faço parte da equipe da Ativa Clube e estou começando agora mais um episódio do nosso programa Ativa 10K. Para quem nunca viu nossos vídeos, o programa Ativa 10K tem como objetivo fazer com que você, personal trainer ou profissional de educação física, chegue a um faturamento mensal de pelo menos R$ 10.000. E como é que a gente faz isso, Guilherme? Nossa grande estratégia é fazer um atendimento para pessoas idosas. Então a gente vai nichar o nosso público de atuação e a gente escolheu o público idoso para ser esse nicho. Por quê? Porque o público idoso é o público que cresce muito atualmente no país e cresce muito dentro das academias. É um público também que necessita de mais atenção, devido às diversas particularidades que eles têm. E é um público também que tem poder de investimento para contratar um serviço personalizado. Além disso, é um público que é muito fiel. Se ele gosta do seu trabalho, dificilmente ele vai te abandonar. E assim, o nosso poder de retenção se torna maior, nos dando aí a possibilidade de ter uma estabilidade financeira. Certo, gente? Então hoje vou trazer um assunto aí que é bem interessante e muita gente que eu conheço, pelo menos, não acaba fazendo, que é destinar um percentual do seu lucro mensal para reinvestir na sua carreira. Certo? Vamos lá então? Bom, gente, o assunto que eu vou trazer hoje, como eu falei, ele pode parecer estranho para muita gente, mas ele já é mais comum para aqueles profissionais que já têm mais ambição, que querem crescer na carreira, né? E também é mais comum para quem já trabalhou ou trabalha em uma empresa. Você já deve ter recebido aí seu salário e lá pelo dia 20, pelo dia 25 foi olhar a conta bancária e cadê o dinheiro? Sumiu o dinheiro, não tinha mais. E aí, quem nunca, né? Eu também. Lá no início de carreira foi assim. E eu vi assim que com o passar do tempo eu fui percebendo que gastar todo o dinheiro que eu recebia me impossibilitava de avançar em relação à minha profissão, né? Ou até de comprar uma coisa mais cara que eu desejava já há muito tempo, né? Eu sempre pensei comigo que para eu me destacar como personal trainer eu tinha que ser diferenciado em relação a oferecer ao meu aluno o máximo da minha dedicação, o máximo do meu conhecimento. Então sempre procurei me qualificar, estudar, quando o aluno tinha uma particularidade, ir atrás para saber exatamente assim, tudo que ele precisava, dedicação total, com o aluno aqui na palma da minha mão. Mas ao mesmo tempo, eu precisava externar isso. Eu precisava fazer com que as pessoas pudessem perceber essa minha dedicação, né? E claro, para isso eu já precisaria de um recurso financeiro. E obviamente, se eu gastasse todo aquele dinheiro que eu recebia, eu não ia ter condições de atingir esse objetivo. A partir dessa ideia, desse objetivo, eu comecei a destinar uma parte do meu lucro para a minha profissão. E assim, aos poucos, eu fui tendo a possibilidade de investir em recursos que iam me ajudar nessa ideia de expansão, de crescimento na minha profissão, né? E, consequentemente, também aumentar o número de alunos e aumentar o número do meu faturamento mensal. Gente, imaginem vocês aí, nós, né, como personal trainers, a gente deve pensar na parte técnica, né, quando a gente vai trabalhar com o nosso aluno, ou seja, que tipo de treinamento que eu vou passar para ele, que tipo de avaliação que eu vou fazer no meu aluno, quais são as particularidades desse aluno, e aí eu vou ter que pesquisar também. Mas ser personal trainer
é muito mais que isso, mas é muito mais que isso. A gente tem que pensar, por exemplo, na precificação do nosso trabalho. Nós temos que pensar também nas regras do nosso trabalho e externar, passar essas regras para o nosso aluno. Mas a gente tem que ter isso na palma da mão, a gente tem que ter concreto isso, né? Nós temos que pensar também nos lucros, né? Temos que pensar nos custos que a gente tem, nos horários, na nossa agenda, temos que pensar no marketing e como é que eu vou me posicionar no mercado, que nicho, que grupo de pessoas que eu vou atender, enfim, uma série de fatores que vão tornar assim o meu trabalho, o meu serviço mais organizado, mas muito mais do que isso, vai se tornar muito mais profissional. Gente, podem ter certeza que isso será levado em conta na hora da pessoa escolher quem ela vai contratar para trabalhar com ela. Porque isso demonstra organização, demonstra seriedade e comprometimento. E, claro, isso aí ganha o cliente, né? Principalmente para aquela pessoa que procura já um atendimento mais personalizado. Ela leva uma série de fatores em conta para ter essa decisão. Ainda mais pessoas com mais idade, pessoas maduras, idosos. Afinal, o grande objetivo deles é zelar, em primeiro lugar, pela saúde deles. Então, parem para pensar um pouquinho. Se todas essas funções e deveres que a gente tem, além da parte técnica, que já é uma obrigação nossa, mas eu digo em relação a precificar, pensar no marketing, a divisão de lucros, a agenda de horários, se todas esses deveres que a gente tem, eles não são parecidos com as atribuições que uma empresa tem? Não é à toa que a gente fala que o personal trainer é a sua própria empresa. A diferença é que numa empresa tem uma série de funcionários e lá cada um tem a sua função e vão trabalhando pela empresa. Mas o personal trainer, por ser um profissional autônomo, para ele quem fica todas essas atribuições. Então ele tem que saber lidar com tudo isso. Bom, mas e como é que uma empresa se mantém saudável financeiramente? Tendo controle de todas essas variáveis. Então, gente, diante de tudo isso que eu falei, eu já consigo responder a primeira questão ali da nossa aula, que é: por que eu devo investir no meu trabalho para me tornar um personal trainer diferenciado? Gente, se vocês realmente pararem, começarem a investir na profissão de vocês, podem ter certeza que vocês vão ser diferentes em relação a grande parte dos profissionais que atuam, né, hoje em dia. E assim, vocês vão conseguir tornar os serviços de vocês mais profissional. E com isso cobrar também um valor de hora-aula mais alto. Afinal, o que vocês vão entregar é diferente do que um personal trainer comum entrega, né? É um produto diferenciado. Então vocês estão botando cada vez mais valor ao serviço de vocês e entregando para o aluno que está buscando um serviço diferenciado. Já a segunda questão da aula de hoje é a seguinte: como eu devo investir? Ou mais precisamente, quanto que eu devo retirar do meu lucro para reinvestir no meu negócio? Bom, gente, antes de mais nada, obviamente que eu tenho que falar para vocês aqui, o que eu falo é uma coisa mais superficial, né? Eu não sou formado em economia, administração, nada nesse sentido, mas eu passo um pouco da experiência que eu tive ao longo desses anos e como eu fui me organizando também financeiramente, né? A primeira coisa que eu falei para vocês ali era em relação a ter estratégia, ter organização e muito mais do que isso, ter metas, né? E uma das metas era de ter um crescimento, né, na minha profissão. Então, isso fez com que eu pensasse em como eu ia administrar aquilo que eu recebia dos meus alunos, né? Obviamente, tem um outro ponto que é super interessante aqui, que é esse lucro, né? Essa parte do lucro que eu destino à minha empresa é importante porque eu acabo não misturando com a questão pessoal. Então, eu tendo a oportunidade de ter um lucro da minha empresa, eu vou usar esses recursos para investir nela. E não vou pegar desse dinheiro para custos pessoais.
Isso é uma das coisas que mais acontecem, mais geram problemas. Quem sabe muito isso é quem trabalha, já trabalhou, teve empresa, né? Então, atualmente eu sou proprietário de uma academia e, obviamente, se eu começar a retirar tudo que a academia lucra, eu vou ter sérios problemas se daqui a pouco, no mês seguinte, no ano seguinte, a academia não passar a lucrar tanto quanto ela já lucrou. E aí, assim, eu vou começar a ter problemas. Uma sugestão que eu dou aqui, que eu usei bastante aí meus anos, né, de atuação, foi usar os recursos do Sebrae, né? O Sebrae tem muitos cursos profissionais, tem palestras, enfim, e muitos deles são gratuitos ou tem um custo muito baixo. Então você já pode usar inclusive um percentual do seu lucro no mês e investir num curso do Sebrae. Assim você vai administrar melhor aí a questão financeira. Então esses cursos normalmente são de gestão financeira. Eu dou essa dica para muita gente do meu redor, aí, colegas, né? Porque realmente são cursos muito legais, né? E obviamente não preciso nem falar do conceito que o Sebrae tem, né? Então é muito importante. Essa chuva aí tá complicando agora. Eu lembro até hoje de uma frase, inclusive eu assisti uma palestra no Sebrae, né, e a palestrante falou o seguinte: você deve reinvestir em algo que o seu cliente vê. Assim ele vai perceber que você está se movimentando, que você tem uma ambição para crescer e oferecer ainda mais para ele. Então, se por um acaso você fizer um curso, né, comprar um acessório diferente, é importantíssimo que você externe isso. Usando rede social, publique isso, porque vai valorizar cada vez mais o seu trabalho, o seu cliente vai ficar satisfeito com isso. Então, gente, mais do que assim, quanto investir, o que eu quero passar assim, de forma mais clara para vocês é que vocês devem ter uma organização daquilo que vocês recebem, dos lucros que vocês recebem. Aí vocês vão perguntar, mas quanto que eu devo então retirar desse lucro para reinvestir? Isso aí é muito discutível, tá? Quando a gente fala de empresa, claro, depende muito do ramo, do tipo de trabalho que se é serviço, se é produto, enfim. Mas se fala de 15% a 30% para reinvestir na empresa. Mas, gente, eu quero passar pelo menos uma primeira imagem aí para vocês, né? Para vocês começarem a dar atenção mais a isso. E principalmente isso, deixar um valor reservado para a empresa e poder reinvestir e tirar isso da parte pessoal. Bom, gente, antes de querer falar em gestão financeira ou algo do tipo, a mensagem que eu quero trazer com essa aula de hoje, na verdade, é chamar a atenção de vocês para essa questão financeira, né? Que por vezes a gente deixa de lado ou acaba misturando tudo. Então a gente saber o quanto que a gente pode reservar para investir na nossa carreira, quanto que a gente vai ter de lucro real e aí poder fazer o que quiser com o dinheiro, tá? Mas outra dica legal aqui e que tem muito a ver com a nossa profissão, né? Pela experiência que eu tive também, é de sempre cobrar dos alunos, sempre fazer com que os pagamentos sejam feitos na mesma data. O que acontece na nossa rotina aí é que tem aluno que entra dia 4, outro aluno entrou dia 11, outro começou o trabalho com a gente dia 20, e eles acabam pagando em datas diferentes. Isso, por vezes, acaba gerando uma confusão para a gente, né? Então, se a gente tiver uma organização em relação ao dia que a gente vai receber, também a gente sabe o dia que a gente tem os nossos custos, né? E vai se tornar isso mais fácil, né, nessa questão organizacional, certo? Então, assim, se um aluno entrou, por exemplo, no dia 15, a gente vai cobrar dele um proporcional até o começo, até o final do mês, né? Para lá no início do mês a gente está recebendo já certinho, depois no próximo mês está recebendo já os 100%. E aí com isso a gente consegue ficar mais tranquilo em relação à organização financeira. Bom, muito bem, daí eu tive lucro, né? Deixei um valor separado para minha empresa
Bom, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro que está separado aqui? Obviamente a gente tem que ter estratégias, né? A gente tem que se estruturar aqui, pensar em alternativas, o que a gente pode fazer para melhorar cada vez mais o nosso serviço e a nossa empresa, tá? Então, é esse assunto que eu vou entrar agora com vocês. Então, é a terceira questão da aula de hoje, do que eu posso investir para melhorar, sim, o meu serviço e oferecer aí um serviço mais qualificado, né? Um produto diferenciado em relação a outros profissionais que tem no mercado. Bom, vamos para a terceira pergunta, então, da aula de hoje, onde, então, eu posso investir, né, na minha profissão aqui, para eu conseguir alavancar e ter um retorno financeiro maior. Antes disso, gente, vocês viram que tinha aí um barulho, né, muito forte, tá chovendo bastante agora nesse momento que eu estou gravando aqui, então vocês não se preocupem, tá? Agora parou um pouquinho, mas tá um chove para, um chove para. Então vamos lá, o que a gente pode investir então, tá? Gente, hoje eu estou falando aqui de reinvestimento a partir do lucro, né? É claro que a gente deve saber também quais são os custos fixos que a gente tem. Não é o tema principal da aula de hoje, a gente está falando mais do lucro. Mas a gente sabe que tem os custos fixos e a gente tem que ter muito claro isso. E quais são os custos fixos que um personal trainer tem, né? Por exemplo, imposto, se a gente contribui, né, INSS, CREF, né, o conselho que a gente tem que estar pagando, não tem como fugir disso, né? Que mais, gente? Tem transporte ou combustível, né? Tempo. O que a gente vende? A gente vende o nosso tempo e o conhecimento que a gente tem, né, para oferecer o nosso trabalho, mas é tempo, o nosso tempo que a gente está vendendo. A gente tem até no nosso curso aí um meio de calcular essa questão de transporte do tempo que a gente gasta para fazer atendimento, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Daqui a pouco eu atendo um aluno a 20 quilômetros de distância. Não é só o custo do transporte que eu tenho que calcular, tem que calcular também o tempo que eu perco, né? E isso vai ser até mais caro que o combustível, então a gente tem que prestar atenção nisso. Enfim, esses são custos fixos que a gente vai abordar em outro conteúdo, tá? Mas eu estou falando mais precisamente hoje no lucro, que eu destinei, na verdade, de lucro para reinvestir na minha empresa. Tá, e o que eu posso investir, então, para me tornar um personal trainer diferenciado, né? Eu vou contar para vocês aqui um pouquinho da minha experiência. Eu, quando era ainda professor de academia, eu comecei a me destacar, né, nessa academia, chamando a atenção através do atendimento que eu prestava, e eu comecei também a trazer algumas coisas diferentes para as minhas aulas. E tudo eu já tinha pensado antes, eu já tinha uma estratégia já do que eu poderia fazer de diferente para chamar a atenção das pessoas. Então ali, naquela época, eu já comecei a reservar um pouco do que eu recebia justamente para comprar algumas coisas diferentes e chamar a atenção. Eu lembro que na época estava entrando em alta ali o treinamento funcional. Estava vindo com tudo de novo o treinamento funcional. E aí eu comecei a investir primeiro em qualificação, né? Então na época eu fiz o curso só de TRX, fiz um curso que era só de Kettlebell, né? Então tudo que era acessório que aparecia ali eu ia fazendo o curso. E depois começaram a fazer cursos de formação para treinamento funcional. Então, como era uma academia de musculação, eu comecei a levar acessórios que eram diferentes para aquela academia. E as pessoas ficavam curiosas e ficavam vendo o que eu fazia com os meus alunos. Bom, nem preciso falar que os meus alunos adoravam, porque era novidade, eles viam que eu estava cada vez mais me qualificando e apresentando alternativas diferentes para eles. E nisso eu comecei também a ganhar destaque com os outros alunos. E fui pegando outros alunos que viam o meu trabalho. Então aí eu comecei já a minha série de investimentos, né, em acessórios diferentes. Hoje em dia a gente tem muito material que a gente pode comprar, material também de avaliação física. São objetos importantes aí que a gente deve ter se a gente quer entregar um serviço personalizado e qualificado. Bom, tem muito mais coisa do que isso. Com o passar do tempo, eu também senti a necessidade de que eu tinha que externar o meu trabalho não só dentro daquela academia,
como também para pessoas que não estavam dentro daquela academia, né? E na época não se usava muito a questão das mídias sociais. Então o que eu fiz? Eu mandei primeiro fazer camisetas para mim e para os meus alunos. Então eu dava camisetas para os meus alunos, certo? Então quando eles iam treinar comigo, além de ter todo aquele equipamento diferenciado, meus alunos estavam uniformizados. E isso, bem ou mal, chamava atenção. E para aquelas pessoas que não eram da academia, o que eu pensei? Não, o que eu posso fazer diferente aqui é criar um site. E fiz isso, foi um investimento um pouco mais alto, um pouco não, muito mais alto, tá? Que eu penei um pouquinho para pagar, mas o retorno veio muito rápido, porque pessoas começavam a mandar e-mail querendo, né, saber um pouco mais sobre o meu trabalho. Então, são dicas aí que eu passo para vocês, como meios de divulgar o trabalho de vocês, de externar tudo aquilo que vocês fazem. É claro que, né, a gente aborda esses assuntos em outras aulas aqui também, vocês devem ter aí, é claro, um conteúdo todo programado, né, vocês devem ter um nicho de atuação de vocês, e no nosso caso aqui é o nicho de pessoas idosas, que tem muito a crescer, ainda mais, né? Então, tendo isso estruturado, a gente externar e assim se tornar uma referência naquilo que a gente faz. E hoje em dia está até mais fácil, né? Com as redes sociais a gente nem tem esse custo de ter que fazer um site, que é um custo elevado. Claro que ter um site se torna ainda mais profissional e a gente tem essa base aí do Google, né? Que muita gente procura através do Google, tá? Mas, se não tiver condições no momento, a gente pode trabalhar através das redes sociais e impulsionar as publicações. E a gente pode direcionar, né? Eu quero que o meu perfil vá para para mulheres de 40 anos. E a gente pode destinar, né, o público que a gente quer atingir. No caso de idosos, eu quero que idosos dos bairros tal recebam aí a minha publicação. Tá? Então, é bem interessante esse trabalho de mídias sociais, né? Esse trabalho digital, hoje é fundamental, né? Se a gente quer crescer. Tá, gente? Então, assim, camiseta, site, redes sociais, acessórios de treinamento funcional, de avaliação física, tudo isso vai ajudar a valorizar e a qualificar o nosso trabalho. O que mais que a gente pode investir na nossa profissão? Qualificação. A gente se qualificar, fazer cursos, né? Obviamente que tenham relação com o público que a gente atende, é sempre bom, né? E como eu falei para vocês, é importante estar externando isso, né? Qualquer coisa que você faça, uma novidade, a gente externar para as pessoas verem que realmente a gente está se movimentando. Certo, gente? Então esse era o assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês aproveitem. Eu gostaria de saber se vocês também já fazem esse tipo de organização no trabalho de vocês e no que vocês investem. Curioso para saber sobre isso também. Certo? Se vocês gostaram do conteúdo, eu vou pedir para vocês curtirem aí o nosso vídeo. E se vocês conhecem alguém que se interesse pelos nossos conteúdos, marque a pessoa, compartilhe o nosso vídeo que você vai estar nos ajudando muito. Certo, pessoal? Agradeço aí a confiança de vocês, a audiência e espero vocês aí no próximo vídeo. Um abração.